Olá, eu sou Pedro Martelan do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje vamos nos aprofundar em um tema profundo e muitas vezes desafiador: o silêncio de Deus e como ele impacta a vida dos escolhidos. Vamos explorar por que Deus muitas vezes parece estar em silêncio, o que isso significa para nós e como podemos encontrar força e esperança nesse espaço de quietude. Você está pronto para descobrir como o silêncio pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e autoconhecimento? Então, continue assistindo e, enquanto isso, compartilhe suas próprias experiências sobre momentos de silêncio em sua vida nos comentários. Estou ansioso para ouvir o que você vivenciou. Se você acredita que este vídeo pode ajudar alguém, não hesite em compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos inspiradores como este. E por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Ser um escolhido é carregar uma luz, uma responsabilidade, mas também uma carga que muitos não entendem. Às vezes, é como caminhar por um deserto, onde as únicas pegadas que vemos são as nossas. E é exatamente nesses momentos que a gente mais busca ouvir a voz de Deus, que mais deseja sentir sua presença, ter uma palavra, um sinal, qualquer coisa que mostre que Ele está lá, que Ele nos escuta. Mas, e quando tudo que recebemos é o silêncio? O que fazer quando parece que o mundo inteiro está desabando ao nosso redor e, ao clamarmos, encontramos apenas o eco das nossas próprias palavras? A primeira reação é a dúvida. O coração começa a se perguntar: será que estou no caminho certo? Será que Deus ainda me vê? Será que Ele me abandonou? Essa é uma experiência que muitos têm dificuldade de compartilhar, porque parece estranha, como se houvesse algo de errado em não sentir a presença divina em certos momentos. Mas eu quero que você saiba que esse silêncio, que às vezes parece um vazio imenso, não é um abandono. Esse silêncio, por mais difícil que seja, tem um propósito. A verdade é que o silêncio de Deus pode ser uma das maneiras mais intensas de se comunicar com aqueles que Ele escolheu. É um teste, um período de reflexão profunda. Um momento em que somos chamados a nos voltar para dentro e encontrar forças que talvez nem imaginássemos que tivéssemos. E mesmo que o coração sinta um peso, é nesse silêncio que Deus nos molda, como o oleiro que trabalha o barro para criar uma peça única. Agora imagine comigo. Você está sozinho. Parece que não há uma voz divina para te guiar. Não há um sinal para confirmar o caminho. Você sente a fé sendo desafiada, o peito apertado pela dúvida, mas ao mesmo tempo, uma pequena chama te impulsiona a continuar. Esse é o mistério do silêncio de Deus. Ele nos deixa em uma situação onde não temos certeza, para que possamos buscar a resposta dentro de nós e amadurecer nossa própria fé. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar juntos nesse mistério, entender por que Deus permite esse silêncio e como podemos crescer nesses momentos em que o barulho do mundo cala e o que resta é apenas o som do nosso próprio coração. Agora que você já sentiu o peso desse silêncio e começou a entender que ele não é um abandono, vamos tentar desvendar o que ele realmente significa. Por que Deus, que nos escolheu, que nos chamou para um propósito especial, às vezes decide não responder? Parece contraditório, não é? Afinal, estamos aqui para servi-lo, para fazer a vontade dele. Então, por que ele não nos mostra o caminho claramente? Vamos olhar por outro ângulo. Imagine que, ao fazer uma oração, você imediatamente recebesse uma resposta. Cada dúvida, cada passo incerto, Deus simplesmente viesse e te dissesse o que fazer. Com o tempo, sua fé talvez se transformasse em uma dependência, e você não seria capaz de dar um único passo sem que Ele o segurasse pela mão. Deus sabe que o verdadeiro crescimento vem quando aprendemos a caminhar sozinhos. O silêncio é, de certa forma, um convite para que você explore o poder que já está dentro de você. Um poder que Deus colocou ali no momento em que Ele te escolheu. É como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. Ele sabe que, em algum momento, terá que soltar para que o filho descubra a própria força e confiança. É nesse silêncio que você começa a descobrir a sua própria luz.
Você começa a se questionar, a refletir mais profundamente, a perceber os sinais sutis que não teria notado se estivesse sempre esperando uma voz clara e direta. Esse é o momento em que você passa a desenvolver uma conexão mais profunda consigo mesmo e com Deus, uma conexão que vai além das palavras. Lembre-se, Deus não nos escolhe porque somos perfeitos. Ele nos escolhe porque vê em nós o potencial de crescer, de aprender, de nos tornarmos algo maior. E esse silêncio, por mais que possa parecer um castigo ou uma ausência, é na verdade um presente. É um espaço sagrado, onde sua fé é refinada, onde seu propósito ganha uma nova força. Pense nos grandes homens e mulheres da Bíblia. Todos eles, em algum momento, passaram por esse silêncio. Moisés, antes de se tornar líder do povo hebreu, passou anos no deserto, longe de qualquer voz divina, apenas refletindo e buscando dentro de si mesmo a força que precisaria para a missão. Davi, antes de ser rei, enfrentou momentos de perseguição e solidão, sem saber se Deus ainda estava com ele. Até Jesus passou 40 dias no deserto, enfrentando tentações, em um profundo silêncio. Então, se você sente o silêncio de Deus, se sente que está caminhando sozinho, saiba que você está seguindo os passos dos grandes escolhidos, das pessoas que deixaram uma marca poderosa no mundo. Esse silêncio é um convite para fortalecer sua fé de uma maneira que nenhuma resposta direta poderia fazer. Agora que compreendemos um pouco do porquê do silêncio, precisamos falar sobre algo essencial para atravessar esses momentos: a fé. Porque quando parece que Deus se cala, é a fé que sustenta, é ela que nos mantém de pé quando tudo ao redor não faz sentido. Mas aqui, vamos falar de um tipo de fé diferente. Não aquela fé que é fortalecida por milagres visíveis ou sinais claros. Estamos falando de uma fé profunda, silenciosa, que confia mesmo quando não há uma resposta visível, mesmo quando não há evidências. Essa é a fé dos escolhidos. Pense comigo. Quando Deus permanece em silêncio, Ele está te desafiando a acreditar, mesmo sem ver. Esse é o nível mais elevado de confiança que Ele pode pedir. A confiança que não depende de provas externas, mas que vem da certeza interior de que Deus está com você, mesmo que você não possa ouvi-lo. Esse tipo de fé é o que te molda, é o que te transforma de alguém que busca respostas em alguém que vive em plena entrega. Muitos de nós crescemos buscando uma fé que venha acompanhada de respostas rápidas, de conforto imediato. Mas a fé dos escolhidos é diferente. Ela é como uma árvore que, para crescer, precisa lançar raízes profundas no solo antes de despontar para o alto. E assim como as raízes que trabalham no silêncio e na escuridão da terra, nossa fé se desenvolve nesses períodos onde Deus parece distante, mas na verdade está mais próximo do que imaginamos, observando cada passo, cada decisão, cada pensamento. Nesse silêncio, aprendemos a valorizar o que temos dentro de nós, a força, a resiliência e a sabedoria que Deus plantou em nossos corações. Percebemos que Ele nos deu tudo o que precisamos para enfrentar qualquer situação, mesmo sem uma orientação clara ou resposta imediata. Aqui, o silêncio de Deus se torna um treinamento para a nossa alma. Ele nos ensina que a verdadeira fé não é acreditar apenas quando tudo está claro, mas confiar mesmo na escuridão, mesmo quando tudo parece incerto. E essa fé é o que nos distingue, o que nos torna mais fortes, mais resilientes e capazes de enfrentar qualquer desafio que o caminho dos escolhidos traga. Se você está passando por esse silêncio agora, sinta-se desafiado a confiar. Acredite, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, porque essa fé é o que define os verdadeiros escolhidos. Seguindo adiante, vamos falar sobre um aspecto que muitos veem como um obstáculo, mas que na realidade pode ser uma ponte para um autoconhecimento mais profundo: a dúvida. Quando o silêncio de Deus se prolonga, a dúvida surge naturalmente. Ela vai preenchendo os espaços deixados pela falta de resposta, questionando até mesmo se somos realmente escolhidos, se Deus ainda caminha conosco ou se estamos no caminho certo. A dúvida, para os escolhidos,
É quase uma companheira de jornada. É aquele momento em que a fé é testada, mas também em que surgem perguntas que nos ajudam a entender quem realmente somos e o que carregamos dentro de nós. Ao contrário do que muitos pensam, a dúvida não é uma fraqueza. Ela é um sinal de que estamos atentos, de que estamos buscando, de que não estamos aceitando as coisas de forma cega. A dúvida, quando vista com o olhar certo, pode ser um convite para mergulhar mais fundo. Ela nos desafia a examinar nossas convicções, a buscar dentro de nós as respostas que já possuímos. Muitas vezes, o silêncio de Deus nos leva a questionar, a refletir e, no processo, a descobrir aspectos de nós mesmos que jamais teríamos conhecido em um caminho fácil e cheio de respostas prontas. Pense nisso. Quando Deus nos deixa no silêncio, quando as dúvidas tomam conta, Ele não está nos deixando desamparados. Ele está, na verdade, dando uma oportunidade para que exploremos nossa própria luz. A dúvida abre espaço para o autoconhecimento, para o encontro com nossos medos, nossas inseguranças e, finalmente, com a força que supera tudo isso. Ao permitir que a dúvida entre em nossa vida, podemos redescobrir nossa essência, nossos valores e, acima de tudo, a razão pela qual fomos escolhidos. Nesse processo, aprendemos a diferenciar o que vem da nossa alma do que são apenas ruídos externos. Entendemos o que realmente importa e quais são as convicções que resistem a qualquer tempestade. Por isso, o silêncio de Deus e a dúvida que Ele traz não são castigos, nem sinal de abandono. Eles são, na verdade, ferramentas divinas para que a gente se aproxime de nós mesmos, para que a nossa conexão com Deus seja verdadeira e profunda, para que saibamos que, mesmo sem respostas imediatas, temos dentro de nós a fé e a força que nos sustentam. Então, se as dúvidas estão presentes, se você se sente questionando a si mesmo e o propósito que carrega, saiba que isso é parte do caminho. Aceite essa fase, permita-se sentir e refletir. No final, é por meio dela que você sairá ainda mais forte, mais preparado e com uma fé que ninguém poderá abalar. Quando o silêncio de Deus se prolonga, o que resta é o nosso próprio eco. Esse eco pode parecer solitário, mas é um convite poderoso para olharmos para dentro e descobrirmos aquilo que muitas vezes ignoramos ou desconhecemos em nós mesmos. Deus nos conhece profundamente, mas muitas vezes nós mesmos ainda não entendemos quem somos, nossas verdadeiras capacidades e o que guardamos em nosso coração. Esse silêncio divino, então, é um chamado para que olhemos para nosso interior e encontremos o que Deus colocou lá. Quando não temos respostas externas, somos levados a cavar mais fundo em busca de uma paz que vem de dentro. É no silêncio que nos damos conta de que não precisamos de ruídos, de confirmações ou de um caminho pronto à nossa frente. Precisamos, sim, de coragem para enfrentar quem realmente somos e aceitar o que trazemos no nosso íntimo. Esse processo de introspecção pode ser desafiador porque, na busca interior, somos confrontados com partes de nós que talvez preferíssemos ignorar. Medos, inseguranças, dúvidas antigas, crenças limitantes, tudo isso pode vir à tona. Mas é exatamente nesse momento que encontramos uma oportunidade de cura, uma chance de nos tornarmos mais inteiros. Porque, no fundo, o silêncio de Deus é como um espelho. Ele nos mostra aquilo que precisamos ver e trabalhar para que possamos seguir adiante como pessoas renovadas e fortalecidas. A introspecção traz também uma liberdade que só os escolhidos podem experimentar. Ao descobrir a própria essência, ao se reconectar com a voz interna e silenciosa que Deus deixou em nós, encontramos uma fé que não depende de confirmações externas. Passamos a perceber que Deus, mesmo em silêncio, está presente em cada detalhe, em cada parte de nós. Ao longo desse processo, talvez você descubra algo fundamental. Deus quer que você encontre dentro de si a confiança para seguir sem medo, que descubra uma fé que é independente das circunstâncias. Ele quer que você encontre a paz que existe dentro do seu próprio coração, uma paz que não depende do barulho externo,
mas que vem do entendimento de que você foi escolhido e preparado para essa jornada. Portanto, abrace essa introspecção. Não tema o que pode encontrar, porque é justamente nesse mergulho interior que você se torna mais próximo de Deus. No silêncio, Ele te convida a descobrir que você é mais forte do que imagina, que carrega uma luz que jamais será apagada e que, mesmo sem respostas imediatas, você pode caminhar com a certeza de que Ele sempre está contigo. À medida que exploramos o silêncio de Deus, é fundamental falar sobre a esperança que brota nesse contexto. Muitas vezes, quando enfrentamos momentos de silêncio, nossa primeira reação pode ser o desânimo, a sensação de que tudo está perdido ou que não há saída. No entanto, é exatamente nesses períodos de aparente escuridão que a verdadeira esperança pode se manifestar de formas inesperadas. A esperança é uma força poderosa que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. E o silêncio de Deus, por mais desafiador que seja, é um terreno fértil para cultivar essa esperança. É um convite para acreditar que, mesmo quando não vemos, algo maior está acontecendo. Que cada passo dado na incerteza é um passo em direção a algo grandioso. Imagine um botão de flor que, antes de desabrochar, passa por um processo de transformação invisível aos olhos. Assim, também somos nós. No silêncio, estamos sendo moldados, preparados para o que está por vir. É um período em que nossa fé é testada, mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade de nos tornarmos mais resilientes. A resiliência é a capacidade de se adaptar e se levantar após as dificuldades. É a habilidade de continuar acreditando, mesmo quando a situação parece sombria. Nesse sentido, o silêncio de Deus pode ser visto como uma preparação para momentos de grande impacto em nossas vidas. Ele não nos deixa desamparados. Ao contrário, Ele está formando em nós uma força que nos permitirá enfrentar os desafios futuros. Cada momento de silêncio é como um treino, onde aprendemos a confiar mais em nossa própria força e a buscar apoio nas promessas que Deus nos fez. Além disso, quando aprendemos a esperar e a confiar no silêncio divino, nos tornamos exemplos de esperança para aqueles que nos rodeiam. Nossa resiliência, nossa capacidade de permanecer firmes, mesmo em tempos difíceis, pode inspirar outros a também encontrarem fé e esperança em meio à tempestade. Então, se você se encontra nesse silêncio agora, respire fundo e lembre-se, é nesse espaço que a esperança se renova. Use essa oportunidade para cultivar a fé que resiste ao tempo, a fé que não se abala diante das dificuldades e a esperança que brilha mesmo nas noites mais escuras. A vida é feita de ciclos e o silêncio é apenas uma fase. Ele não é o fim, mas um meio, uma passagem que nos leva a um novo capítulo. E no final das contas, quando o sol nascer novamente, você verá que cada momento de espera, cada oração não respondida, cada lágrima derramada, tudo isso fez parte de uma linda jornada de transformação e crescimento. Você sairá mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus do que nunca. Agora, vamos refletir sobre um aspecto talvez mais sutil, mas profundamente poderoso: o silêncio de Deus como um espaço de conexão e intimidade. Muitas vezes, quando estamos em busca de respostas, podemos nos sentir como se estivéssemos gritando em um deserto, sem que ninguém nos ouça. No entanto, o silêncio também pode ser um convite para uma relação mais profunda com o divino. Em nossa cultura, estamos tão acostumados a buscar respostas rápidas e a ser cercados por estímulos constantes que esquecemos da importância do silêncio. O silêncio, quando abraçado, é uma forma de encontrar a verdadeira essência de nosso relacionamento com Deus. É nesse espaço silencioso que podemos nos libertar do ruído externo e conectar-nos mais profundamente com nossa própria espiritualidade. Imagine um momento de meditação ou oração silenciosa. Em vez de apenas pedir ou esperar por respostas, você se permite sentir a presença de Deus ao seu redor. Nesse estado de quietude, você se abre para receber, para ouvir, para perceber os pequenos sussurros do coração.
É um convite para deixar de lado a necessidade de controle e de entender tudo e simplesmente estar. Essa conexão íntima é fundamental para quem se considera um escolhido. Quando buscamos a presença de Deus em nosso silêncio, criamos um espaço onde podemos ouvir nosso próprio coração e, ao mesmo tempo, sintonizar-nos com a voz divina. A presença de Deus não está apenas nas grandes revelações ou nos milagres. Ela também habita nos pequenos momentos de quietude, quando conseguimos sentir sua paz e amor envolventes. Além disso, essa intimidade nos permite entender que a comunicação com Deus não precisa ser apenas verbal. Muitas vezes, as orações mais profundas e significativas ocorrem em um espaço de silêncio, onde nos entregamos ao que é sagrado e recebemos a orientação que precisamos, mesmo que não seja imediata. O silêncio é um terreno fértil para a meditação e a reflexão, permitindo-nos integrar nossas experiências e sentimentos em um todo coeso. Assim, o silêncio de Deus não é apenas uma ausência de resposta. É uma oportunidade para nutrir um relacionamento mais íntimo. É um chamado para olharmos para dentro, para entender que, mesmo quando tudo está em silêncio, a presença de Deus está ali, esperando que nós a reconheçamos. Portanto, permita-se desfrutar desse espaço de silêncio como uma bênção. É um convite para aprofundar sua espiritualidade, para conhecer melhor a si mesmo e, acima de tudo, para fortalecer sua conexão com o Criador. Nesse silêncio, você encontrará não apenas respostas, mas uma paz duradoura que transcende a compreensão humana. Essa é a verdadeira intimidade com Deus, um presente que pode mudar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. É crucial que compreendamos que essa jornada não é feita para ser solitária. É uma experiência coletiva, um caminho onde todos nós, como escolhidos, estamos interligados. Cada um de nós tem uma história, um aprendizado e uma luz única a compartilhar. Por isso, eu te convido a não apenas aceitar o silêncio, mas a abraçá-lo. Crie momentos em sua rotina onde você possa se silenciar e ouvir. Medite, ore ou simplesmente fique em silêncio, permitindo que a presença de Deus se manifeste em sua vida. Compartilhe suas experiências, suas dúvidas e suas descobertas com a comunidade. Vamos juntos construir um espaço de apoio e encorajamento, onde possamos crescer uns com os outros. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem estar enfrentando momentos de silêncio e dúvida em suas vidas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e deixe seu comentário abaixo. Quero saber como o silêncio de Deus tem impactado sua vida e quais insights você teve ao longo dessa jornada. Lembre-se, você não está sozinho. Juntos, vamos explorar os mistérios da fé, do propósito e da escolha divina. E, acima de tudo, saiba que, mesmo no silêncio, Deus sempre está ouvindo e agindo em seu favor. A sua jornada está apenas começando.